informações somestésicas e sobre, claro, para onde essas informações iriam, né? Qual é o sentido do tráfego dessas informações aferentes. Então, começando com a nossa querida revisão da aula passada, para que depois a gente já possa emendar no conteúdo novo. A figura que eu vos trago aí é uma figura que mostra a característica de cada um dos diferentes corpúsculos. Então, para que nós possamos captar sensibilidade, seja nos ossos, músculos, ligamentos, nas vísceras, nos tendões, nós precisamos de um corpúsculo especializado nessa captação. Não pura e simplesmente um nervo, mas um corpúsculo que possa gerar essa especificidade. Aqui, por exemplo, assim como na aula passada, eu fiz a distinção de dois extremos. Um corpúsculo que era desencapsulado, que era a terminação nervosa livre, que ela ocorria na maioria dos tecidos, exceto no tecido cerebral, nas partes girais ali, que nós temos no telencéfalo, e também que nós não possuímos terminação nervosa livre na superfície articular condral das articulações. Por isso que durante o processo de osteoartrose, o indivíduo não percebe que a cartilagem está desgastando. Ele vai perceber quando tiver atrito de osso subcondral com osso subcondral. Okay? Nesse sentido, as terminações nervosas livres são responsáveis por captação de dor e temperatura. Algumas áreas são possuidoras numericamente de mais, obviamente, uma maior quantidade de terminações nervosas livres do que outras. Palma das mãos, plantas dos pés, região interna de antebraço e braço, região interna de coxa, a área, por exemplo, labial. Então, essas comissuras labiais, essas áreas são dotadas de uma maior quantidade de terminação nervosa livre, então são áreas mais sensíveis. Se quer ver uma área que tem muita terminação nervosa livre, talvez amplamente distribuída numericamente, no leito ungueal. Onde é o leito ungueal? Entre a região pulposa aqui da falange distal, onde a gente palpa, e entre a unha, o leito ungueal. Na década de 70, meados de 70, nós tivemos a guerra do Vietnã, não é? Eram os Estados Unidos lutando contra o Vietnã, os vietnamitas lá, os vietcongs e tudo mais. A maneira de tortura mais eficiente na época que os vietcongs faziam com os americanos, com os norte-americanos, com os estadunidenses, eles pegavam bambu, descascavam lasca de bambu verde e espetavam no leito ungueal, e apertando lasca de bambu no leito ungueal. Veja, eu acho que vocês já entenderam qual é o sentido de eu falar isso. À medida em que eu falei da lasca de bambu no leito ungueal, o que vocês fizeram? Vocês fizeram uma cara feia, como se estivessem sentindo dor. Nada mais é do que a memória da dor que vocês têm no circuito de papês. Embora vocês não tivessem a experiência própria e providente física disso, vocês perceberam, né? E talvez imaginaram que isso viesse a doer efetivamente. Pessoal, então terminação nervosa livre, corpúsculo desencapsulado, distribuído amplamente, exceto na região encefálica e exceto também nas superfícies condrais das articulações. No outro lado, ali no outro ponto da corda, a gente tem o receptor do folículo piloso. Receptor do folículo piloso, que é um corpúsculo que traz consigo a capacidade do quê? De noção tátil, de vibração e capacidade de percepção tátil da movimentação do pelo, do bulbo piloso. É um corpúsculo do quê? De alta adaptabilidade, ele se adapta rápido, tem uma adaptação muito rápida. Lembra? Liguei o ventilador, teu pelo começa a mexer, depois de 5, 10 segundos você nem percebe mais que os pelos estão mexendo, estão se movendo, porque a adaptação é muito rápida. Em detrimento a isso, a terminação nervosa livre não se adapta rapidamente, quase não se adapta, inclusive. Então significa, professor, que nós não nos adaptamos à dor? Isso, claramente, não há uma adaptação ao conceito ágico. Quantas vezes eu te espetar, te machucar, te lesar, quantas vezes você vai sentir dor? Aliás, a dor é o quinto sinal vital, né? A frequência cardíaca, a frequência respiratória, a temperatura corporal, e a gente tem a dor como quinto sinal vital, ok? Então, sendo assim, eu tenho um corpúsculo que é desencapsulado, que não se adapta, e o outro se adapta muito facilmente. Aliás, nós não nos adaptamos à dor e também não nos adaptamos às medicações analgésicas, isso foi mencionado na aula passada. Nós nos adaptamos, por exemplo, aos antibióticos. Lembra? Você tem uma infecção fúngica, bacteriana, viral, você toma um antibiótico e mesmo que não tenha infecção e que se tome antibiótico de maneira corriqueira, você cria resistência à antibiótico-terapia e seu corpo passa a produzir aquelas enzimas beta-lactâmicas, né, que fazem com que não haja efetividade do antibiótico. Agora, isso não acontece com o analgésico. Não é porque eu tenho uma dor que eu tomo um analgésico e eu me adapto ao analgésico. Se a minha dor não está passando, não é porque eu me adaptei ao analgésico. Se minha dor não está passando, é porque minha dor aumentou. Lembra?
amenizado. Um paciente como esse que faz uso, por exemplo, de opioides fracos ou opioides fortes, ou codeína ou morfina, esse paciente, quando não tem arrefecida sua dor, reduzida a sua dor, pode ter certeza que ele não se adaptou à medicação. Ele fez com que essa dor aumentasse, ou seja, a dor aumentou por si só, tá? Ou de um meio somático ou neuropático. E entre a terminação do folículo nós temos uma aquarela de possibilidades e uma aquarela de sonestesias que possam ser captadas. Pressão vibratória, pressão estática, tato, temperatura inclusive, não é? E principalmente aí essa distinção de áreas que tem pelo, de áreas que não tem pelo e áreas de transição de mucosa. E aí a gente vai para aquela tabelinha e passando rapidamente das características de cada um desses corpúsculos. Terminação nervosa livre, vocês já sabem, dor e temperatura. Eu posso ter um estímulo mecânico, térmico ou químico indutório. A minha indução para a dor pode ser mecanicamente induzida, quimicamente induzida ou termicamente induzida. Eu posso lesar um tecido de uma maneira mecânica, térmica ou química. Lembrando que as fibras que transportam essa informação de dor ou temperatura são fibras finas. Fibras finas, fibras que são o quê? Finas que são quase que amielínicas, amielinizadas, um calibre bem pequeno dessas fibras neurais e, obviamente, transportam informação em baixa velocidade. As informações dolorosas e térmicas são informações lentas, por isso elas perdem lá na teoria de comportas de Miyazaki Walton, nós voltaremos a falar. Aonde eu tenho fibra fina de dor? Toda a pele, órgãos internos, vasos sanguíneos e articulações, foi o que a gente mencionou, tá? Só que as articulações em não tecido condral, né? Não na superfície cartilaginosa, mas na membrana sinovial, na cápsula articular, eu tenho sim terminação nervosa livre. A única área da articulação que não tem terminação nervosa livre é a superfície cartilaginosa, tá? Eu tenho aí, obviamente, distribuída para essas regiões, captando dor e temperatura. Agora, de Meissner até folículo piloso, eu só tenho fibra rápida, só fibra rápida, só fibra rápida, só fibra aberta. Então as fibras abertas são fibras grossas, são fibras táteis, são fibras que captam tato e pressão, fibras extremamente mielinizadas. Então falou em fibra aberta, falou em fibra o quê? Falou em fibra grossa, de transmissão, obviamente, e transdução rápida. Vamos ao primeiro corpúsculo de fibra rápida, corpúsculo de Meissner. Corpúsculo de Meissner fica reticente à epiderme glabra, ou seja, epiderme sem pelo, epiderme não pilosa, palma das mãos e principalmente planta dos pés, onde a gente tem Meissner, que vai verificar o que? Captar no ambiente tato, pressão vibratória e textura. Se aquela superfície é rugosa, se aquela superfície é lisa, ok? Se é uma superfície irregular, não é? Então a capacidade de captação de textura é ligada a Meissner. A capacidade de tato e pressão vibratória também está ligada a corpúsculo de Meissner. Qual a principal diferença? Para que vocês ali não se confundam, Meissner é pele não pilosa, tá? Pele glabra ou glaba é não pilosa, é Meissner. Agora, a diferença principal de Pacini, já que também capta a pressão vibratória, é que são tecidos o quê? Mais profundos, além da derme, tecidos profundos, periósteo e parede das vísceras, tá? Então eu tenho Pacini com tecidos mais profundos, como periósteo e parede das vísceras, e eu tenho Meissner com tecidos mais superficiais, como por exemplo palma das mãos, plantas dos pés. Ruffini, o estímulo também é mecanoelétrico. Note aqui que todos os estímulos são mecanoelétricos. Só os estímulos de dor e temperatura que podem ser térmicos também e podem ser químicos. Os demais são todos mecanoelétricos. Okay? Então, o Ruffini, toda a derme e a indentação é o que difere dos demais. Ruffini percebe aquela pressão unipontual e perpendicular. Tá? A indentação da física é toda a pressão unipontual e perpendicular. E nesse caso é a pressão que o corpo identifica quando assim é pressionado, unipontualmente e perpendicular com o tecido objeto-alvo de investigação. Tá? Depois eu tenho discos de Merkel, também mecanoelétrica, como todas as outras
exceto para dor, não é? Então, Merkel, toda a epiderme com pelo e sem pelo, e a pressão é estática, ou seja, a captação de uma pressão em que não há vibração, não há movimentação lateral, só uma pressão induzida no tecido, que é o que a gente chama de pressão estática para Merkel. Bulbos de Krause, vocês já sabem, tato e temperatura. Os bulbos de Krause estão alojados onde? Entre região queratinosa e mucosa, por exemplo, dos lábios, entre a zona branca dos lábios ou queratinosa e a zona vermelha dos lábios, a zona mucoide, tá? Isso serve para mucosa vaginal, mucosa anal, mucosa nasal. Então, todas essas áreas de transição entre uma área queratinosa, uma área não mucoide, uma área mucoide, nós temos distribuição dos bulbos de Krause. Lembra o exemplo que eu dei? Um café quente, um chá quente, ele é percebido com essa temperatura e com esse tato nessa região intermediária, senão nós queimaríamos o tecido. Então tem essa característica, capacidade de discriminação. Folículos pilosos, toda a pele com pelo, obviamente, e a captação de qual estímulo? Do estímulo tátil, né? Uma adaptação muito rápida. Depois eu mencionei sobre o OTG e sobre o fuso neuromuscular. Não é? Duas estruturas corpusculares que estão reticentes ao tecido músculo-esquelético, estão reticentes ao aparelho locomotor. O OTG ele fica onde? Na junção miotendinosa, ele fica entre o músculo e o tendão, e ele exerce caráter o quê? De proteção, caráter protetivo às intempéries mecânicas e principalmente às sobrecargas que nós temos. Então eu dei o exemplo que se porventura eu segurasse 25 quilos e alguém ali colocasse mais 25, é óbvio que o meu tendão percebe que está sendo cada vez mais estirado. E ele percebendo que está sendo estirado, ele envia uma informação para a medula, não é assim? Uma informação aferente que entra pelo corpo posterior da medula, faz sinapse e vem por uma fibra motora para o bíceps, fazendo com que o bíceps o quê? Relaxe e solte o objeto. Então eu tenho um sistema de reflexo de estiramento negativo. Olha só, eu tenho um reflexo de estiramento negativo. O tendão occipital estirou devido à sobrecarga do peso que tem nas minhas mãos. O tendão occipital estirou, a informação sensitiva que dele sai pelo OTG, que é o órgão corpuscular que capta, manda para o corno posterior da medula, que é um corno sensitivo. Toda a sensibilidade entra para o corno posterior, ali faz sinapse, vai o neurônio motor saindo para o corno anterior e que se insere na fibra. Há uma inserção extrafusal, não é? Na fibra do próprio bíceps, fazendo com que o bíceps venha a relaxar e o indivíduo venha a soltar o objeto, evitando uma possível ruptura parcial total do tendão. Agora, o fuso muscular ou o fuso neuromuscular, ele não fica entre o tendão e o músculo, ele fica no músculo. O fuso neuromuscular fica no ventre muscular. Estrutura microscópica do ventre muscular. Quando esse músculo ou é sugestivo do mesmo estirar ou esticar, esse fuso estica, conhecido. E aí esse fuso estica e percebe que o músculo está sendo esticado, manda informação aferente, entra corno posterior, faz sinapse, vem neurônio motor para se inserir numa fibra extrafusal, na fibra do próprio bíceps, mas não para o bíceps relaxar, mas para o bíceps fazer o quê? Contrair. Esse é um reflexo simples de estiramento excitatório, diferente do OTG. O OTG é um reflexo simples de estiramento inibitório, e o fuso é um reflexo, promove um reflexo simples de estiramento excitatório. Tudo bem, pessoal? Lembra, nós fizemos testes de reflexo aqui para o tendão patelar, para o tendão calcaneano e para o bráquio radial. Isso foi feito na aula passada, está gravado. Pessoal, então todos esses aqui são corpúsculos com fibras diferentes, obviamente em tecidos diferentes, para características percepcionais diferentes. Dor, temperatura, tato, pressão vibratória, textura, indentação, tato, pressão estática, tato, temperatura, tato, propriocepção para os dois últimos, tá? Então essa noção de que meu braço está esticado, que está dobrado, a mão está aberta, a mão está fechada, é dada por quem? OTG e fuso, ok? Essa noção proprioceptiva, ela é dada por OTG e fuso. E aí nós passamos para a outra fase do joguinho. Falamos de mecanoreceptores e as diferenças na palma das mãos, por exemplo. Nós tínhamos aí 4 tipos de mecanoreceptores na pele glabra, na pele sem pelo, tá? E aí nós distinguimos esses mecanoreceptores
explicando aos receptores através de 4 características. Características de adaptação rápida e lenta e sobre quantidade de corpúsculos e campo receptivo. Tá? Eu poderia ter campos receptivos menores e campos receptivos maiores. Campos receptivos menores e campos receptivos maiores. Eu poderia ter o quê? Pequenos grupos de receptores, ou numericamente grandes grupos de receptores. Então essa é a possibilidade, que eu tenha campos receptivos maiores e menores, pequenos e grandes grupos de receptores, tá ok? Se a gente falar de Meissner, por exemplo, que a gente sabe que é pele glabra, pele sem pelo, Meissner tem o quê? Uma grande quantidade, então tem um grande número de receptores, só que o campo receptivo é pequenininho. Então você encontra Meissner na palma da mão toda praticamente, só que o campo receptivo é pequeno. Isso faz com que a qualidade tátil seja maior. Então você tem uma qualidade discriminativa maior, porque os campos receptivos não cobrem uns aos outros. Deu para entender? Se eu tiver um campo receptivo grande aqui e outro aqui, um campo receptivo invade o outro, e aí eu não sei aonde que eu estou apontando, porque parece que eu estou percebendo a mão toda, não um campo pequeno. Já Meissner não, quantidades corpusculares maiores, distributivas de maneira ampla na pele glabra sem pelo, há uma capacidade discriminativa maior para Meissner. Só que a adaptação de Meissner é o quê? Uma adaptação rápida, ele se adapta rapidamente a esse estímulo que você está dando. Então, se eu coloco 2 canetas, ou 2 pontos, ou 3 pontos, você discrimina bem esses 2, 3 pontos. Só que o que acontece? Ali vai passar um tempinho, alguns segundos, por exemplo, você já nem vai sentir mais esse apoio. Por Meissner você não vai sentir o apoio. Agora, de adaptação lenta você sentiria, deu para entender? Você não vai sentir o apoio por ele, mas você sentirá o apoio permanente, por exemplo, por Merkel e Ruffini, já que eles têm o quê? Uma adaptação rápida, lenta, ou seja, eles demoram mais para se adaptar. Então você vai estar lá com o apoio, com a indentação que seja, e esse corpúsculo vai estar captando essa informação por tempo prolongado ali, por um tempo maior, cronologicamente falando. E aí eu tenho também receptores que promovem campo receptivo grande, válido, ou seja, com ampla distribuição, então a capacidade discriminativa é menor, como é o caso de Pacini e como é o caso de Ruffini. Então eu tenho para todas as qualidades, para todos os gostos. Eu tenho campo receptivo pequeno com adaptação rápida, eu tenho campo receptivo grande com adaptação rápida, eu tenho campo receptivo pequeno com adaptação lenta e campo receptivo grande com adaptação lenta. Tenho tudo na mão. Tenho um receptor que é amplamente distribuído, tenho um receptor que tem poucas quantidades, receptores que pegam uma área, abrangem uma área maior, outros que abrangem uma área menor, receptores ali que são de adaptação lenta e outros de rápidos, tem tudo nas mãos, né? Todas as capacidades aí discriminativas e de maneira temporal também. Tá, pessoal? Então é para gravar aí esse esqueminha também. Depois de campo receptivo, nós começamos a falar de via, né? As vias sonestésicas. E a primeira via que a gente falou foi a via coluna dorsal e leminisco medial. Tá? E por essa via a gente consegue explicar naturalmente a teoria de comportas, pela outra via, a teoria de comportas sinusoidal. E por essa via a gente explica o quê? O combate da teoria de comportas, ou seja, o estímulo que eu dou, o estímulo tátil e o estímulo pressórico que eu gero no paciente. Então essa via é a via coluna dorsal e leminisco medial nessa nossa querida revisão. Então vamos supor que eu tenha um tecido aqui e esse tecido esteja sendo estimulado. Então eu tenho um músculo aqui, esse músculo está sendo estimulado. Qual é essa via e qual é o estímulo? Via coluna dorsal, leminisco medial. E por que recebe essa nomenclatura? Via coluna dorsal, porque as informações estão subindo pelo funículo
posterior, ok? Então essa via chama coluna dorsal porque as informações estão subindo pelo funículo posterior, por trás da medula e por trás do tronco encefálico. Vale lembrar que toda informação que sobe por trás do tronco encefálico é sensitiva e toda informação que desce pela frente do tronco encefálico é informação motora, informação piramidal, saúde e extrapiramidal. Então vamos lá, pessoal. Primeira via, vamos lá, via coluna dorsal, leminisco medial. Fazendo a decifração do nome, coluna dorsal porque a informação vem por trás na medula. Leminisco medial porque leminisco significa fita. E eu tenho uma fita de decussação aqui, ó, uma fita de cruzamento ali no bulbo. Então é coluna dorsal, leminisco medial, porque cruza medialmente. Essa é a nossa primeira via. O que essa via única e exclusivamente transporta? Ela transporta dor? Não. Ela transporta temperatura? Não. Essa via transporta o que? Tato fino, tato epicrítico, tato discriminativo, dos campos receptivos que a gente estava vendo agora, naquelas 4 palmas de mãos ali, né? Então esse tato epicrítico, ele é enviado via coluna dorsal e leminisco medial. Quem mais é enviado com sensibilidade ali para ser interpretada no cérebro? Propriocepção, lembra? Propriocepção que é captada por quem? OTG e fuso neuromuscular. Tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, Meissner, e aqui eu tenho, por exemplo, OTG e fuso. OTG e fuso captando propriocepção e Meissner captando tato epicrítico na pele, o que? Não, a pele glabra, sem pelo, ok? Além disso, eu tenho o que? Vibração. Quem captava tato vibratório? Vamos ver. Quem captava vibração? Não? Hã? Quem captava? Ruffini captava vibração? Captava um pouco de vibração. Ah, então eu tenho Ruffini captando. Ah, então vamos lá. Pacini também um pouco de vibração. Então eu tenho Meissner para tato epicrítico, OTG e fuso para propriocepção, Ruffini e Pacini para vibração. Todos eles funcionando na captação e todos eles enviando informação via coluna dorsal. Pergunto, via coluna dorsal, leminisco medial, tem decussação medular? Não cruza na medula. A mesma fibra que captou sua informação sensitiva, ela sobe sem sinapse. O que significa que o meu neurônio primário dessa via é um neurônio longo. Veja só, o neurônio primário dessa via é um neurônio longo. Ele é do tecido periférico até a região bulbar, onde fará sinapse. Então, mais uma vez, o meu neurônio primário da via coluna dorsal leminisco medial é um neurônio longo e ele sobe ipsilateralmente a região ali do hemicorpo. Se foi o meu hemicorpo direito que foi tocado, veja, foi tateado ou que sofreu propriocepção ou vibração, vai subir pelo mesmo lado da medula. Lembrando vocês que a substância cinzenta é um entra e sai e a substância branca é o que? São elevadores de transporte, ok? Substância cinzenta é para entrar e sair informação da medula. Diga. O neurônio vai do tecido periférico até? Do tecido periférico até o bulbo, lá onde tem a primeira sinapse. Então vamos ver, são 3 pernadas de neurônio aqui comigo, são 3 pernadas. O neurônio primário do tecido periférico até o bulbo. O neurônio secundário, veja, é do bulbo até o tálamo. E o neurônio terciário, ele vai do tálamo até o córtex. Então são 3 neurônios somestésicos, 3 neurônios sensitivos para essa via. Tá? Para essa via, esse primeiro neurônio é longo. Para uma outra via que a gente vai ver daqui a pouco, esse primeiro neurônio será curto. Por isso que precisa distinguir, tá? Então, mais uma vez, neurônio primário da via coluna dorsal leminisco medial, ele trafega tato epicrítico, propriocepção e vibração pela captação dos corpúsculos que estão aqui do lado.
vai entrar por onde? Assim como toda informação sensitiva, vai entrar por onde? Pelo corno posterior da medula, tá? Então, substância cinzenta medular, né? Corno posterior, corno anterior. Sensibilidade sempre entra corno posterior. E motricidade sempre sai o quê? Corno anterior. Então tá entrando, ó lá em cima, ó, tá entrando propriocepção, tá entrando tato, tá entrando vibração. Vai cruzar? Não, não cruza. Sobe por onde, professor? Sobe pelos elevadores brancos aqui, ó. Vejam só, aquela área intermediária entre o H medular. Como é chamada essa área intermediária branca? Funículo, tá? Então, como aqui é uma região posterior, entre cornos posteriores eu tenho quem? O meu funículo posterior. Entre corno posterior e anterior, eu tenho meu funículo o quê? Lateral. Funículo lateral. Entre cornos anteriores, obviamente, eu tenho meu funículo anterior. De novo, pela informação e força que a frase carrega. Quando entra sensibilidade, entra por substância cinzenta. Quando sai motricidade, sai por substância cinzenta. Agora, para essa substância aí, para essa informação, aliás, de sensibilidade subir, ela não sobe pelo cinza, ela sobe pelo branco. E nesse caso, dessa via, ela não tem sinapse, ela sobe direto. Diga. Sobe direto. Direto, até o bulbo. E aquela, tipo assim, que tem uma flechinha que encaixa na cinza e tem uma flechinha que continua subindo. Tá, o que acontece? Essa setinha aqui é da informação que fará o arco reflexo. Lembra do arco reflexo do OTG, do arco reflexo do fuso? Quando eu bato aqui, eu não tenho arco reflexo, você não precisa pensar para ter um arco, você já entendeu, né? Então a informação sobe para você interpretar que você foi tocado no joelho, mas ao mesmo tempo esse arco reflexo ele vai fazer sinapse aqui para que você tenha o quê? Um neurônio motor inserido no músculo para que ele possa contrair ou relaxar. Deu para entender? Tá? Então eu tenho as duas possibilidades. Excelente questão, excelente questionamento. Então veja só como ele mencionou a possibilidade dessa sinapse acontecer, e aqui eu tenho neurônio o quê? Neurônio motor, tá? Motoneurônio, para relaxar ou para inibir o tecido. Se for OTG, vai inibir. Se for fuso, o quê? Vai excitar. Vocês entenderam, pessoal? Observação? Muito bem. Tá? Agora vamos supor que não seja um ato reflexo, seja um ato agora que será enviado e também, inclusive, para o sistema nervoso central. O que eu tenho? Fascículo grácil, ele é dividido do fascículo cuneiforme. Aqui é fascículo grácil, aqui é cuneiforme. O fascículo grácil é o conjunto de fibras aferentes mais medializado. Então ele fica mais próximo ali, ó. Ele fica mais próximo do meu sulco longitudinal posterior. Aqui eu tenho o sulco longitudinal posterior, ou sulco mediano, como queiram chamar. O fascículo grácil é o mais próximo. E do lado do fascículo grácil, um outro conjunto de fibras que sobe, que é o fascículo cuneiforme. Então essas informações sobem por via grácil e cuneiforme. Quais informações? De novo, tato epicrítico, propriocepção, vibração que o meu tecido capta pelos corpúsculos correspondentes, que sobe por fascículo grácil e cuneiforme. Lembrando, há uma divisão. Por que nós temos dois, professor? Porque nós captamos diferentes alturas dos segmentos medulares. De T6 para baixo, T6 para baixo é fascículo quê? Grácil. De T6 para cima é fascículo cuneiforme. Então, pela força que a frase carrega novamente, o segmento medular T6 para cima é enviado através do fascículo cuneiforme. De T6, segmento medular de T6 para baixo é enviado pelo fascículo grácil. Bom, chegou o momento dessas informações elas sofrerem uma decodificação para sinapse. Então, de fascículo grácil e cuneiforme subindo aqui, vai chegar em dois núcleos. Adivinha o nome dos núcleos? Núcleo grácil e núcleo cuneiforme. Um núcleo grácil e um núcleo cuneiforme na região posterior do bulbo, que aliás eu apontei com alfinete hoje de manhã na neuroanatomia. Dá para ver? Dá para ver. Dá para ver o fascículo grácil, dá para ver o fascículo cuneiforme
cuneiforme, dá para ver o núcleo grácil e dá para ver o núcleo cuneiforme, ok? Muito bem, aí essa informação vai subindo, chega em ambos os núcleos, faz sinapse em quem? No segundo neurônio sensitivo, neurônio aqui secundário, tá? Neurônio primário, neurônio secundário. Essa sinapse envia informação para o tálamo. Aí o tálamo entende que o indivíduo foi tocado, entende que o braço foi movimentado, que o braço ou a mão, a perna que seja, foi vibrada. É o tálamo que percebe a sensação. Só que o tálamo percebe a sensação, mas não percebe onde foi feita esse estímulo, onde esse estímulo foi gerado. E aí o tálamo faz o quê? Redistribui esse estímulo para o córtex, para o homúnculo sensitivo, no giro pós-central do lobo parietal, lá no nosso homúnculo sensitivo, na área sonestésica primária de Brodmann, ali áreas 1, 2 e 3 de Brodmann. Tá ok, pessoal? Então essa é a via coluna dorsal leminisco medial, tá? Esse leminisco medial, esse cruzamento pode ser chamado também, eu citei na aula passada, de fita de Hale. Tá? Então a fita de Hale nada mais é que o leminisco medial. Só alguma dúvida? Creio que não é? Então esse estímulo tátil é muito importante para combater o estímulo o quê? Para combater o estímulo doloroso. Tá? Esse combate é feito nas lâminas que nós aprendemos na aula passada. Nós temos quantas lâminas de Rexev? 10 lâminas de Rexev. A primeira lâmina é no ápice do corno posterior e a 10ª lâmina é aqui próximo aí do meu canal medular. Então tem 10 lâminas. A minha segunda, terceira e quinta lâminas são lâminas ali responsivas pelo controle doloroso, tá? Eu controlo a dor em lâminas 2, 3 e 5. A principal e mais importante delas é a lâmina 2 de Rexev. Vamos falar então um pouco sobre esse combate doloroso, pode ser? Tá? Eu vou lá e espeto o indivíduo, machuco, causo o quê? Dor, sinal de dor. Para começar, a dor já não entra da mesma maneira. Ela entra pelo corno posterior, mas ela já não faz sinapse da mesma maneira. Ela faz sinapse antes do fascículo grácil cuneiforme. Então imaginem só, a dor está aqui, ó, estímulo de dor, porque isso aqui é estímulo do quê? De tato. Estímulo de pressão, estímulo de vibração, e aqui é o estímulo de dor. O estímulo de dor vem do corpo, entra pelo corno posterior e para na lâmina 2, o estímulo de dor, ok? E ele tem que ser combatido ali. Vamos entender ampliando essa lâmina 2. Se eu ampliar essa lâmina 2, eu tenho uma substância chamada substância gelatinosa, vocês já viram isso ontem, e uma célula chamada de célula de transmissão. A substância gelatinosa, ela tem carga positiva, ela é positivada. E a célula de transmissão tem carga negativa, ela é negativada. Quem mantém essa positividade da substância gelatinosa é o que? O tato e a pressão. Quanto mais estímulo tátil e pressórico eu tiver, mais a minha substância gelatinosa lá na lâmina 2 fica positivada. Ou seja, mais com menos eu faço o que com o portão da dor? Eu vou fechar o portão da dor. O portão da dor fica fechado. O que significa fechar o portão da dor, professor? Significa que esse sinal de dor que chegou na lâmina 2, nessas substâncias, esse sinal de dor não vai cruzar. Ele não vai cruzar a medula, tá? Então, quanto mais estímulo de tato e pressão eu tiver na lâmina 2, mais eu a mantenho positiva, mais eu consigo estimular a negatividade da célula de transmissão, mais o portão fica fechado. Agora vamos supor que eu tenha aí uma dor incisiva, né? Uma dor lancinante, um trauma, né? Um corte, uma laceração. Aí vem o estímulo de dor muito potente. E o estímulo de dor, ao contrário do tato e pressão, que é positivo, o estímulo de dor é negativo. Então está chegando a dor, aqui está chegando o tato, certo? Tato, pressão. E aqui está chegando o quê? Dor. Vamos supor que esteja chegando o quê? Esteja chegando muita dor, muita dor, muita dor, muita dor. A substância gelatinosa irá o quê? Se negativar, negativando a célula de transmissão, fazendo o quê? Abrindo os portões da dor, e a dor vai fazer sinapse. Deu para entender? Então quer dizer, se eu tenho muito estímulo doloroso, eu vou o quê? Negativar a substância gelatinosa.
menos o menos, dá mais, o portão da dor se abre. É assim que funciona. Foi o exemplo que eu dei na aula passada. Todo mundo está sentadinho e não sente que o bumbum está doendo ou que o cotovelo está doendo. Por quê? Porque o seu estímulo de tato nesse momento está sendo maior que o estímulo doloroso. Então o teu corpo não percebe a dor. Mas é só eu falar que agora já faz mais ou menos 40 minutos que você está sentado, o que acontece cerebralmente? Parece que eu perco a noção do impulso tátil e sobreponho o impulso doloroso e isso começa a incomodar. Tá ok? Muito bem. Então essa é a teoria de Meusaki e Wall, teoria das comportas da dor. Então a primeira coisa que você faz quando você machuca, bate, o que você faz? Você esfrega, não é? Você bate o cotovelo, bate o pé, primeira coisa você xinga, depois você esfrega. E por que você esfrega? Você esfrega para aumentar o impulso tátil, para ele sobrepor ao impulso doloroso, para ele continuar estimulando a negatividade da célula de transmissão, fechando o portão da dor, não havendo quem? Não havendo sinapse. Professor, fala mais dessa sinapse, fala mais das características que diferem desse tipo de via. Nós vamos falar agora. Agora dá um outro tipo de via. Olha lá, esse tipo de via aqui, ó. A primeira não foi a coluna dorsal leminisco-medial. Agora nós temos o quê? Nós temos a segunda via. Vamos brincar nessa segunda via, que é exatamente a via da dor. Vamos lá. Essa segunda via é exatamente a via da dor. É a via coluna anterolateral. É a segunda via somestésica que vocês verão antes do último conteúdo, que é piramidal e extrapiramidal, no nosso próximo encontro. Tá? Então aqui é a via anterolateral. Vamos dar uma olhada. Já muda, hein? O estímulo já muda. Quais são os estímulos que vão aferir? Quais são os estímulos que chegarão à massa cortical? São estímulos diferentes. Veja, na via coluna anterolateral eu tenho estímulo de quem? Tato protopático. É um tato fino? Não, é um tato grosso. O tato epicrítico é o discriminativo, de ponto a ponto. O tato protopático é esse aqui, ó, é uma carteira. Tá? Esse é o tato protopático, ok? É o tato grosseiro. Além disso, ele leva quem? Dor e temperatura. Tudo bem? Tato protopático, dor e temperatura. Obviamente, eu tenho quem como corpúsculos desencapsulados? Terminação que? Nervosa livre. Terminação nervosa livre são os principais corpúsculos desencapsulados que vão captar o que? Dor e temperatura nesse sentido, tá? Vamos lá, pessoal. Aqui mais uma vez eu tenho um tecido, pode ser um músculo, pode ser qualquer tecido que seja inervado por terminação nervosa livre. Olha o que já acontece. O meu neurônio primário, ele é longo ou ele é curto? Curtíssimo. O meu neurônio primário é curto. O meu neurônio secundário ou de segunda ordem, como queira, já é um neurônio somestésico para essa via, um neurônio somestésico longo e um neurônio terciário do mesmo tamanho, sem problema nenhum. Então, professor, significa que já há uma sinapse precoce, já há uma sinapse precedente. Dá uma olhada. Está chegando quem aqui, ó? Dor e temperatura. Dor e temperatura vai entrar por onde sempre entram informações sensitivas, pelo corno posterior. E já há quem, ó? Veja só, já há uma sinapse. Já tem uma sinapse no corno posterior da medula. Saindo dali quem? Informações que cruzam a linha média medular e sobem por duas vias. Veja só, cruza e sobe. Então, se tem um momento em que essa dor tem que ser combatida, se há um momento em que essa dor, um local onde essa dor tem que ser combatida, tem que ser aqui, ó, antes de fazer a sinapse. Tem que ser aqui na lâmina o quê? Na lâmina 2 de Rexed. Então eu tenho que agir aqui, ó. Isso aqui está aqui dentro. Então eu tenho que agir ali, tá? Eu tenho que bloquear a dor antes da sinapse, tudo bem? Não posso deixar essa informação de célula de transmissão ser passada para quem? Para esse neurônio receptor. Eu não posso deixar passar desse neurônio emissor para esse neurônio receptor. Eu não posso deixar isso acontecer. Eu tenho que bloquear através do aumento do impulso do quê? De tato e pressão. Tudo bem, pessoal? Vocês já entenderam, né? Agora, quais são as vias que sobem, ó?
Ó, eu tenho algumas vias. Eu tenho trato espinotalâmico anterior, que vai levar principalmente ao trato protopático. Eu tenho trato espinotalâmico lateral e eu tenho o trato reticulotalâmico. O que a gente vai falar? Nós vamos falar é o sisteminha que a gente resume com aquele acrônimo chamado de FOR, FOR, que é aqui, ó. O FOR é isso, é o trato espinotalâmico anterior, o trato reticulotalâmico e o trato espinotalâmico lateral. Quem leva a dor, principalmente, dor rápida? Trato espinotalâmico lateral, ele fica aqui de lado. O trato espinotalâmico anterior e aqui o reticulotalâmico no meio, tá? Moral da história, o trato espinotalâmico lateral com dor rápida fica junto com o retículo. Reticulotalâmico e o espinotalâmico lateral. Então aqui é dor rápida, aguda e aqui é dor lenta, dor crônica, tá? Então o trato espinotalâmico lateral, dor rápida, dor aguda e o retículo lateral, dor lenta, dor crônica. Para onde essas dores serão levadas? Para o tálamo. A gente já viu na última aula do bimestre passado. O tálamo é o centro interpretativo da dor, entre outras funções de redistribuição, tá? Então o que a gente vai fazer agora? Nós vamos dar um exemplo de como combater essa dor, aumentando o quê? Aumentando o tato e a pressão vibracional, por exemplo. Diga. Não? Tá tudo certo? Tudo bem? Então assim, para a prova, eu quero a aula de ontem, a aula de hoje e a próxima aula, que será a aula de vias descendentes, piramidal e extrapiramidal. Tudo bem? Tá? Muito bem. Agora nós vamos fazer uma prática de como combater essa dor, aumentando aí o tato e a pressão vibratória. Preciso de um assistente e preciso de uma pessoa para ser voluntário. Todos serão voluntários porque todos experimentarão o potencial elétrico, né? Agora assistente, precisa de um assistente, sempre um assistente. Vamos lá, conteúdo, as vias piramidal e extrapiramidal, e falar um pouco mais sobre principalmente as extrapiramidais. Falar de via rubroespinal, de via tectoespinal, de via reticuloespinal, de via olivoespinal, que são as vias extrapiramidais. Falar um pouco sobre sintomas como embalismo distíaco, cinesia, dismetria, sobre ataxia, sobre algumas alterações motoras derivadas das lesões das vias extrapiramidais, e conversar um pouco sobre Parkinson também. Não sei se eu falei com vocês sobre Parkinson, acho que eu falei, demonstrei, né? Falar um pouco mais de Parkinson, falar um pouco mais de alterações extrapiramidais, falar um pouco sobre as vias de projeção. Ok? Maravilha por hoje.